Você precisa ouvir isso agora mesmo. Sua vida não está parada e as bênçãos já estão se movendo em sua direção. Esta não é uma esperança distante, nem uma frase vazia. É uma realidade divina que se desdobra no reino invisível. Tão certo quanto a chuva cai sobre a terra seca e a revitaliza com nova vida, também a graça de Deus cairá sobre o seu lar, sua família e seu coração. E no momento em que a receber, compreenderá que esta mensagem não foi um acidente, mas um chamado direto ao seu espírito. Em todas as Escrituras, Deus lembra aos seus filhos que Ele tem um plano maior, mais forte e mais sábio que qualquer coisa que mãos humanas jamais poderiam conceber. O profeta Jeremias declarou: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Estas não são promessas abstratas. São palavras vivas, destinadas a criar raízes em sua vida hoje. O amor do Senhor não é passivo. É ativo, intencional e poderoso, movendo as peças da sua história para o alinhamento com seu desígnio eterno. Neste momento, enquanto outros buscam riqueza, fama ou reconhecimento, Deus escolheu derramar bênçãos sobre aqueles que andam em humildade e fé. O mundo muitas vezes ignora os humildes, mas o céu os celebra. Por quê? Porque a grandeza no reino de Deus não começa com aplausos ou reconhecimento. Começa com a entrega silenciosa de um coração que diz: aqui estou, Senhor, usa-me, guia-me, fortalece-me. É aqui que começa o seu avanço. A bênção que está chegando até você pode não chegar da forma grandiosa e dramática que você espera. Às vezes, ela chega suavemente, como um sussurro de paz em sua mente quando tudo parece caótico, como uma oportunidade escondida no comum, como uma resposta escondida dentro do que antes parecia um problema. No entanto, dessas maneiras aparentemente pequenas, Deus demonstra seu maior poder. Hoje, deixe esta verdade penetrar em seu espírito. Você foi escolhido para receber uma bênção preparada desde antes da fundação do mundo. Ela não está atrasada, não está perdida, não está negada. Ela está a caminho de você agora, carregada pelas promessas inabaláveis de um Deus que não pode mentir. Há um segredo no reino de Deus que o mundo constantemente ignora. A verdadeira grandeza nasce da humildade. Enquanto muitas pessoas buscam reconhecimento, lutam por status e medem o sucesso por riqueza ou aplausos, os olhos do Senhor buscam algo bem diferente. Ele não se impressiona com coroas de ouro, mas com corações curvados em reverência. Ele não mede a força por riquezas ou influência, mas por um espírito disposto a servir. Pense desta forma: quando Jesus andou na terra, ele não veio em vestes reais, carregado em um trono de homens. Ele veio como filho de carpinteiro, nascido em um estábulo, acolhido não por reis, mas por pastores. E, no entanto, por meio dessa humildade, a maior história de redenção que o mundo já conheceu foi revelada. Humildade não é fraqueza, é o fundamento da força sobrenatural. Neste momento, Deus está lembrando você de que as bênçãos que Ele está enviando não são reservadas para os orgulhosos ou os autoexaltados. Elas são reservadas para aqueles que confiam nele o suficiente para permanecerem pequenos aos olhos dos homens, mas grandes na fé diante do seu trono. Enquanto outros podem perseguir grandes conquistas, Deus olha para você e vê as vitórias silenciosas, suas orações sussurradas à noite, o perdão que você estendeu mesmo quando doeu, a paciência que você demonstrou ao esperar pelo seu tempo. Esses são os tesouros que o céu valoriza. A humildade coloca em posição de enxergar bênçãos que outros ignoram. Os orgulhosos podem ignorá-las por parecerem simples demais, comuns demais, sem glamour suficiente. Mas os humildes reconhecem que mesmo na menor semente reside o potencial de uma colheita grandiosa. O sorriso de uma criança, o encorajamento de um amigo, a porta aberta de uma oportunidade que parecia insignificante. Esses são frequentemente os próprios vasos pelos quais Deus libera seu poder. E aqui reside o paradoxo. Enquanto outros se esgotam em busca da grandeza, você, ao escolher a humildade, já está no centro da vontade de Deus. Sua entrega se torna a sua força, sua paciência se torna a sua arma e sua fé se torna o ímã que atrai as bênçãos do céu para a sua vida. Portanto, hoje, levante os olhos com confiança. Não a confiança do orgulho, mas a certeza de quem sabe que o Criador do universo se deleita no coração humilde. Ele o viu, o escolheu e está se preparando para revelar em sua vida o que outros consideravam impossível. Cada dia é um convite. Desde o momento em que seus olhos se abrem pela manhã até a quietude silenciosa antes de dormir, a voz de Deus sussurra: aproxime-se, sente-se comigo,
Fale comigo. Coloque seus fardos aos meus pés. Não é uma exigência nascida do dever, mas um chamado amoroso de um pai que anseia por caminhar com seu filho. Pense nisso. O Criador das galáxias, que segura as estrelas em suas mãos, comanda os mares, deseja um momento com você, pessoal, íntimo e sinceramente. Enquanto o mundo corre com barulho, prazos e distrações, seu altar permanece aberto. Lá, você não precisa de títulos, não precisa de riquezas, não precisa de perfeição. Você simplesmente precisa de um coração disposto a se aproximar. É aqui que a transformação acontece. Em sua presença, seus medos diminuem, sua confusão encontra clareza e sua alma começa a respirar novamente. Cada oração que você eleva, mesmo que quebrada, mesmo que não polida, sobe diante dele como incenso. E em troca, ele oferece uma paz que ultrapassa o entendimento, uma paz que nenhuma tempestade pode roubar. Quando você se apresenta diariamente diante dele, não está realizando um ritual, você está fortalecendo um relacionamento. Você está entrando na conversa eterna entre o céu e a terra, onde sua voz importa, onde suas lágrimas são contadas e onde seu silêncio ainda é compreendido. Deus não busca palavras perfeitas, ele busca corações honestos. E aqui está o mistério. Quanto mais tempo você passa com ele, mais sua vida começa a mudar de maneiras invisíveis. Oportunidades se alinham, a sabedoria se revela, a força cresce em seu espírito. Portas que você jamais poderia forçar começam a se abrir, não por causa do seu poder, mas porque você escolheu habitar no dele. É por isso que ele diz: buscai-me e me encontrareis. Batei e a porta se abrirá. Amados, o chamado é claro. Retornem diariamente à sua presença. Coloquem suas perguntas ali. Coloquem suas falhas ali. Recebam o seu perdão e a sua orientação. E, com o tempo, vocês perceberão que cada milagre, cada bênção, cada resposta que vocês esperavam, começou aqui, na sagrada quietude diante do seu trono. A dúvida tem o dom de se infiltrar silenciosamente na alma, como uma sombra ao pôr do sol. Ela surge quando as orações parecem não ser atendidas, quando o silêncio se prolonga mais do que o esperado, quando o peso da vida pressiona tanto que a fé treme. Nesses momentos, é fácil acreditar na mentira de que Deus se esqueceu de você. Mas ouça com atenção, Ele nunca desviou os olhos. Quando você tropeçou, Ele não o abandonou. Quando sua fé vacilou, seu amor permaneceu constante. Quando a culpa sussurrou que você era indigno, sua misericórdia se estendeu além de seus fracassos. As Escrituras nos lembram: não quebrará a cana quebrada, nem apagará a mecha que fumega. Mesmo em seu momento de maior fraqueza, Deus preza sua sinceridade. Ao contrário do mundo, que julga as aparências, Ele olha para as profundezas do seu coração. E lá Ele vê a fé, mesmo que ela tremule fracamente. Não há pecado grande demais, nenhum erro pesado demais, que possa afastar sua presença quando o arrependimento flui sinceramente. Você pode ter se sentido indigno por causa do seu passado, mas Deus o chama de forma diferente. Ele o chama de amado. Ele o chama de escolhido. Ele o chama de perdoado. Onde outros podem ver apenas cicatrizes, Ele vê a história de redenção que está escrevendo através de você. E aqui está a verdade. Os próprios momentos de dúvida podem se tornar o solo onde a fé inabalável cresce. Quando você clama em sua fraqueza e ainda escolhe retornar a Ele, você está declarando algo poderoso: que sua confiança não está em sentimentos, nem em circunstâncias, mas no caráter eterno de Deus. Esse tipo de fé abala os céus. Portanto, não deixe que as acusações das pessoas ou os sussurros do inimigo o definam. Suas vozes não têm autoridade sobre o seu destino. Somente Deus detém essa autoridade. Se você se levantar a cada dia com um coração humilde, ansioso para aprender, orar e buscar a sua presença, então Ele promete recompensá-lo, não com palavras vazias, mas com bênçãos abundantes transbordando em sua vida. Amado, sua dúvida não o desqualifica, ela aproxima Deus. Ele é o pastor que deixa as 99 para procurar aquele que se desviou. E quando ele o encontra, ele o carrega em seus ombros com alegria, não com condenação. Mesmo agora, enquanto você ouve, seus braços estão abertos, não para acusar, mas para abraçar. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, algo invisível já está mudando no reino espiritual. O que parece comum aos olhos humanos é frequentemente o palco onde Deus se prepara para revelar o extraordinário. Milagres nunca são acidentes, são fios cuidadosamente entrelaçados na trama do seu plano. Pensem como Jesus alimentou as multidões.
A multidão viu apenas o pequeno almoço de um menino, 5 pães e 2 peixes. Mas nas mãos de Cristo, aquela pequena oferta tornou-se abundância além da imaginação. É assim que Deus opera em sua vida. O que você vê como insuficiente torna-se mais do que suficiente quando entregue a Ele. Um único ato de fé, uma simples oração sussurrada no silêncio, pode abrir as comportas da provisão sobrenatural. Deus não se preocupa apenas com suas necessidades materiais, embora prometa supri-las. Seus milagres são muito mais profundos. Ele cura corações partidos, restaura famílias fragmentadas, abre caminhos onde não existem e dá paz que nenhuma riqueza jamais poderia comprar. A verdadeira provisão não é simplesmente pão para a mesa, é também esperança para o cansado, força para o fraco e luz para aquele que caminha nas trevas. E aqui está o mistério. Muitas vezes, os milagres não aparecem como raios do céu, mas como transformações ocultas na vida cotidiana. Uma oportunidade de emprego que chega na hora certa. O encorajamento de um estranho quando você mais precisava. Uma doença que se cura quando os médicos não tinham respostas. Não são coincidências. São impressões digitais de um Deus que se deleita em transformar impossibilidades em testemunhos. Amados, não subestimem as maneiras pelas quais Deus pode prover. Vocês podem pensar que sua situação é muito complexa, seus recursos muito escassos, seu futuro muito incerto. Mas aquele que multiplicou os pães, acalmou a tempestade e ressuscitou os mortos é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua mão não é curta, nem seus ouvidos surdos ao seu clamor. Mesmo agora, Ele está orquestrando conexões, oportunidades e avanços que você ainda não consegue ver. Alguns dos próprios problemas que lhe causam dor se tornarão as próprias portas pelas quais suas bênçãos entrarão. É por isso que Ele lhes diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Confie que o que Ele começou, Ele certamente completará. Seu milagre pode já estar em andamento. Pode estar mais perto do que você imagina. Mantenha o coração aberto, a fé ativa e os olhos erguidos, porque a provisão está chegando. Quando chegar, você reconhecerá que foi a mão de Deus o tempo todo. O sofrimento tem um jeito de fazer o mundo parecer menor. O ar parece mais pesado, as noites ficam mais longas e a esperança parece distante. Você pode ter chorado em silêncio, acreditando que ninguém ouviu. Mas cada lágrima que caiu dos seus olhos foi vista, contada e guardada por Deus. O salmista escreve: Tu recolheste todas as minhas lágrimas no teu odre. Isso significa que nenhum choro foi ignorado, nenhum suspiro passou despercebido. A dor frequentemente sussurra mentiras. Que você foi esquecido, que suas orações desaparecem sem resposta, que você está sozinho em sua luta. Mas a verdade é maior. Deus nunca saiu do seu lado, nem por um instante. Mesmo quando você se sentiu abandonado, a presença dele cercou como uma armadura invisível, protegendo de batalhas que você nem percebeu que estavam próximas. O fato de você estar aqui hoje, ainda de pé, é evidência de sua mão invisível mantendo de pé. Olhe para trás, para a sua jornada. Pense nas tempestades que você pensou que o consumiriam, nas noites em que o medo sussurrou que amanhã nunca chegaria. E, no entanto, aqui está você, não destruído, mas preservado, não abandonado, mas carregado. Esta é a prova silenciosa da fidelidade de Deus. Ele nem sempre remove o fogo, mas caminha com você em seu meio. Assim como esteve com Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha, Ele está com você agora, transformando chamas destinadas a consumirem um testemunho de sobrevivência. E aqui reside o paradoxo da fé. O sofrimento não é um sinal da ausência de Deus, mas frequentemente o palco onde sua presença brilha mais intensamente. Quando as forças se esgotam, seu poder se torna sua âncora. Quando o desespero o domina, seu sussurro se torna sua canção. Quando todos os outros se afastam, ele se aproxima e diz: Não tema, pois estou com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Amado, seu sofrimento não é em vão. Ele está moldando você, refinando você, preparando você para as bênçãos que ainda estão por vir. O que parece perda hoje pode um dia se revelar o solo da vitória futura. Apegue-se a esta verdade. Deus não desperdiça dor. Ele a transforma. Cada provação enfrentada se torna uma semente de testemunho. E um dia, sua história trará esperança a outros que trilham o mesmo caminho que você agora trilha. Portanto, tenha coragem. Mesmo no vale das sombras, você nunca está sozinho. O pastor está com você, guiando, protegendo e prometendo que a bondade e a misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida.
Há momentos em que Deus não fala apenas por meio de palavras, Ele fala por meio de visões, sonhos, encontros que tocam o âmago do nosso espírito. Uma dessas promessas é esta, que, durante o sono, Ele revelará sua proximidade, dando-lhe vislumbres de liberdade muito antes de você vê-la com seus olhos. Imagine isso não como imaginação, mas como uma revelação divina. Você está descalço à beira de um rio cristalino, o tipo de água tão pura que parece viva. O ar está parado. O céu brilha com uma luz que nenhum sol poderia produzir, e diante de você está aquele que caminhou com você por toda a sua vida, mesmo quando você não percebeu. Seus olhos irradiam compaixão, seus braços se estendem em sua direção, e ele o chama para a frente. Ao dar o primeiro passo, algo extraordinário acontece. A água, que deveria engolir seus pés, o mantém firme. Cada passo que você dá se torna mais leve, mais livre, como se os fardos de anos, a dor, a raiva, as decepções, estivessem escapando de seus ombros, dissolvendo-se na corrente do rio. O que antes oprimia agora é levado para longe, para nunca mais voltar. E então você percebe, este sonho não é fantasia. É uma imagem profética da sua libertação. Deus está lhe mostrando que as mesmas águas que antes ameaçavam afogá-lo, são as mesmas que agora levarão suas correntes embora. Você não é mais a pessoa que caminha curvada sob a tristeza. Você é o Filho de Deus que caminha sobre as ondas da dúvida com fé inabalável. Quando você acordar desse sonho, não será o mesmo. Você sentirá força onde a fraqueza habitava, clareza onde a confusão reinava e paz onde a ansiedade antes dominava suas noites. Será como se a pesada pedra sobre seu coração tivesse sido removida, deixando espaço para a alegria fluir como um rio. Amado, esta visão não está longe, está próxima. Mesmo esta noite, ao fechar os olhos, Deus pode encontrá-lo em seu descanso, infundindo esperança em sua alma e mostrando que a liberdade já é sua. O que você pensava ser impossível, Ele torna possível. O que você pensava estar perdido, Ele redime. Esta é a sua promessa, tirá-lo do deserto e levá-lo às fontes refrescantes da sua presença. Chega o momento em que o próprio céu declara: basta. Chega do medo que o mantinha cativo. Chega da vergonha que sussurrava que você era indigno. Chega das correntes que prendiam seu espírito e sufocavam sua esperança. Deus não conforta simplesmente em cativeiro, Ele vem para destruí-lo completamente. Imagine isto, sua alma em um quarto escuro, cercada por pesadas correntes de ferro presas às suas mãos e pés. Cada corrente representa algo que você carregou. Culpa por erros do passado, medo do futuro, palavras ditas contra você, decepções que esculpiram cicatrizes em seu coração. Você já tentou se libertar antes, mas quanto mais puxava, mais forte parecia o aperto. Então, de repente, um som ecoa pelo silêncio, uma voz firme, porém terna, dizendo: seja livre. Naquele exato momento, a luz irrompe como um trovão percorrendo os céus. As correntes que antes pareciam inquebráveis caem no chão como galhos quebradiços estalando sob seus pés. Você percebe a verdade. O que o esforço humano não conseguiu destruir, o poder de Deus já quebrou. Este é o mistério da libertação divina. Não se conquista, se recebe. Deus não espera que você seja perfeito para libertá-lo. Ele entra na sua imperfeição e diz: você é meu. O medo é silenciado porque o amor perfeito o expulsa. As maldições perdem o controle porque a cruz já declarou vitória. E toda força que buscou mantê-lo pequeno deve agora se curvar diante daquele que o chamou de escolhido. Amado, essa libertação não é apenas espiritual, ela transborda para todas as partes da sua vida. As correntes do desespero financeiro começam a se quebrar à medida que Deus abre as portas da provisão. As correntes da discórdia familiar são quebradas à medida que o perdão e a paz se enraizam em seu lar. As correntes da doença enfraquecem à medida que a cura dele flui pelo seu corpo. As correntes da ansiedade se desfazem à medida que o seu espírito enche seu coração de coragem. Você não é definido pelo que o prendeu. Você é definido por quem o libertou. E, deste dia em diante, camine não como um prisioneiro do medo, mas como um guerreiro da fé, revestido de força, carregando o testemunho de que o Deus que quebra correntes ainda reina. Quando Deus o liberta, Ele não remove simplesmente as correntes, Ele preenche o espaço vazio com o seu espírito. A liberdade não se trata apenas do que é quebrado, mas do que é derramado. E o dom do Espírito Santo é mais do que um conforto, é um fogo que transforma por dentro. Pense nisso como um quarto antes escuro e silencioso. As janelas fechadas,
o ar pesado, os cantos cheios de sombras. Mas no momento em que o Espírito entra, é como se todas as persianas se abrissem, a luz inundasse e toda a atmosfera se transformasse. O que antes parecia sufocante agora parece vivo. Esta é a obra do Espírito Santo. Ele não renova parte da sua vida, ele a renova por completo. O Espírito lhe dá uma paz que não faz sentido para o mundo. Em tempos de caos, outros podem tremer, mas dentro de você é uma quietude, como águas calmas intocadas pela tempestade. O Espírito lhe dá uma sabedoria muito além da sua idade, sussurrando direção quando o caminho à frente parece oculto. Ele o fortalece com coragem para enfrentar provações que antes faziam seus joelhos tremerem. Ele o ensina a orar com poder, a perdoar com sinceridade, a amar com pureza e a permanecer firme com fé inabalável. E aqui está a beleza. A transformação não é apenas interior, ela irradia para fora. Quando as pessoas o veem, percebem algo diferente. Suas palavras têm peso, não por causa da eloquência, mas porque carregam o sopro de Deus. Sua presença traz paz a ambientes onde antes reinava tensão. Até mesmo seu silêncio fala, porque o Espírito dentro de você testifica da realidade do céu. Amados, essa transformação não é temporária, é eterna. O Espírito sela como propriedade de Deus, guiando o dia a dia, capacitando para cada tarefa que Ele coloca em suas mãos. Você não está mais simplesmente sobrevivendo à vida, você está caminhando como um vaso da presença divina. É por isso que as Escrituras declaram: vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês. Você não está vazio, você não está sozinho. Você está cheio do mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e isso significa que o poder da ressurreição flui através de você agora mesmo. Portanto, levante-se todas as manhãs com esta consciência. O Espírito está em você, sobre você operando através de você. Você está sendo moldado em algo extraordinário, não por sua própria força, mas pelo sopro de Deus vivo dentro de você. Chega um ponto na jornada de cada crente em que Deus não apenas conforta, mas chama a ação. Libertação e transformação não são o fim, são o início de uma missão maior. E aqui está a ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo, pois eu estarei com você por onde quer que você for. Coragem no reino de Deus não se trata de gritaria, bravata ou força humana. Trata-se de escolher a fé quando o medo grita mais alto. Trata-se de permanecer firme quando o chão sob você treme. Trata-se de dizer sim a Deus mesmo quando tudo em você sussurra não. É muito difícil. Perseverança é a força silenciosa que continua caminhando mesmo quando a estrada parece interminável, confiando que cada passo é guiado por mãos divinas. Pense em Josué diante do rio Jordão, chamado para liderar uma nação em direção a uma terra cheia de gigantes, cidades fortificadas. Pela lógica humana, a tarefa era impossível. No entanto, a cada passo, Deus dividiu as águas, nivelou os muros e provou que a coragem alimentada pela fé sempre abrirá o impossível. O mesmo Espírito que carregou Josué agora chama você. Deus não promete que as tempestades nunca virão, mas promete que você não as enfrentará sozinho. E na fornalha da provação, sua coragem se torna a chama que não pode ser apagada. Cada vez que você se recusa a se render ao medo, o céu testifica a seu favor. Cada vez que você persevera, sua fé se torna uma arma que silencia o acusador e constrói um testemunho inabalável. Amados, coragem não é a ausência de tremor, é seguir em frente tremendo, com os olhos fixos em Deus. Perseverança não é nunca se cansar, é se recusar a desistir mesmo quando cansado. Esta é a vida para a qual vocês são chamados, não uma vida de recuo, mas de ascensão. Vocês devem escalar, se erguer, prosseguir até que a promessa esteja em suas mãos. É por isso que o Senhor diz: não se cansem de fazer o bem, pois no tempo próprio colherão, se não desanimarem. Essa não é uma esperança distante, é uma certeza inscrita em seu destino. A colheita já está preparada. Sua coragem e perseverança são a chave para entrar nela. Portanto, ouça o chamado hoje. Levante-se com ousadia. Siga em frente. Recuse-se a deixar que o medo dite sua história. O mesmo Deus que começou esta obra, em você a levará até o fim. Permaneça firme. Ande com firmeza e saiba disso. Cada provação que você enfrenta não é prova de sua fraqueza, mas evidência de que o céu confia em sua força. Toda grande história de fé carrega consigo a presença de oposição. Inimigos se levantam, obstáculos se aproximam, tempestades rugem. No entanto, estes não são sinais de derrota, mas palcos para a vitória.
Para o crente, as provações não são pedras de tropeço, são altares onde Deus demonstra seu poder. Pense em Davi diante de Golias. Para a multidão, ele era um menino pequeno demais, sem armadura, sem espada, sem chance. Para Golias, ele era um insulto, mas para o céu, ele já era um vencedor. Por quê? Porque a confiança de Davi nunca estava em pedras ou fundas, estava no Deus que o havia livrado antes e o livraria novamente. O gigante caiu, não por causa da pontaria de Davi, mas por causa da autoridade de Deus. Assim é com você. Os obstáculos que você enfrenta hoje podem parecer maiores que a sua força, mas não são maiores que o seu Deus. O inimigo pode sussurrar que você está cercado, mas o céu declara que é ele quem está cercado. Os mesmos exércitos de anjos que cercaram Eliseu estão prontos ao seu redor agora mesmo. O que parece um campo de batalha de derrotas, na verdade, uma plataforma para o triunfo. Entenda isto, os obstáculos não são o fim da sua jornada, eles são a prova de que você está no caminho certo. Se o inimigo está resistindo, é porque teme o avanço que o aguarda do outro lado. Cada porta fechada, cada resposta adiada, cada ataque é um anúncio de que a vitória está próxima. Quanto mais escura a noite, mais brilhante o amanhecer. Amados, sua vitória não é frágil, ela está garantida. Não por estratégia humana, mas por decreto divino. A própria cruz é a prova. O que parecia derrota na sexta-feira tornou-se triunfo eterno na manhã de domingo. O mesmo padrão se repete em sua vida. Os lugares onde você se sente crucificado pela traição, pelo fracasso ou pela dor se tornarão os mesmos lugares onde a ressurreição irrompe. Levante a cabeça, pois seus inimigos não podem escrever o seu final. Deus já selou sua história com a vitória. Ande como mais que um vencedor. Fale como alguém que carrega a autoridade. Viva como alguém cujos obstáculos não são prisões, mas degraus para a glória. Lembre-se disto, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Gigantes cairão, muros ruirão, e quando a poeira baixar, o mundo verá não a sua força, mas o poder do Deus que luta por você. Este amor não é frágil, nem condicional, não depende da sua perfeição, nem desaparece na sua fraqueza. Foi escrito sobre a sua vida antes mesmo de você respirar pela primeira vez, selado pelo sacrifício de Cristo e confirmado pelo Espírito que habita em você. Quando você duvidou, o amor dele permaneceu. Quando você se desviou, o amor dele o perseguiu. Quando você caiu, o amor dele se elevou. E hoje, o amor dele ainda fala: você é meu. Imagine um pastor marcando suas ovelhas com um selo, um símbolo que diz: esta me pertence. Foi isso que Deus fez com você. Você é marcado pelo seu espírito, protegido pela sua promessa e guardado pela sua mão. Nenhum inimigo pode apagá-lo. Nenhuma falha pode desfazê-lo. Nenhuma voz de acusação pode anulá-lo. Sua aliança é eterna. E porque o seu amor é imutável, as suas promessas são inquebráveis. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. O que ele falou, ele fará. O que ele prometeu, ele cumprirá. Se ele disse que a restauração está chegando, ela já está a caminho. Se ele declarou liberdade sobre a sua vida, nenhuma corrente a segurará. Se ele prometeu bênçãos para a sua família, o céu já está preparando. Amados, este é o seu selo. Vocês são escolhidos, vocês são amados, vocês são vitoriosos. Não porque a vida seja sem provações, mas porque o amor de Deus garante que as provações nunca sejam o fim. Um dia, quando vocês estiverem diante do seu trono, verão o quadro completo de como a sua mão os guiou por todos os vales e os conduziu a cada vitória. E naquele momento, ele enxugará cada lágrima e colocará uma coroa sobre a sua cabeça com as suas próprias mãos. Até lá, andem com confiança, falem com fé, vivam com gratidão. Pois a maior verdade que vocês carregarão é esta: nada, nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Senhor. Esta é a sua promessa, esta é a sua herança, este é o seu destino. Se estas palavras tocaram o seu coração hoje, não saia sem agir. Declare sua fé abertamente, diga em voz alta: eu creio. E se esta mensagem elevou seu espírito, convido você a compartilhá-la com alguém que você ama e que precisa de esperança agora mesmo. Inscreva-se no Bíblia Voices para nunca perder uma palavra de encorajamento e revelação das promessas de Deus. Clique em curtir para ajudar esta mensagem a alcançar mais almas ao redor do mundo. E lembre-se,
Outro vídeo poderoso está esperando por você na tela agora mesmo. Continue essa jornada de fé e deixe seu espírito ser nutrido diariamente. Amados, que paz, força e bênçãos transbordem em sua vida. Vocês são escolhidos, vocês são amados e nunca estão sozinhos. Até a próxima mensagem. Permaneça na presença de Deus sempre.